Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Hello! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Bom, mais uma vez estamos aqui junto contigo, eu, Felipe Fole e todo o nosso time Porto e Baixada para mais um programa imperdível. Chegou o final de semana, já sabe, né? A gente estava com saudadezinha, a gente se aproxima de novo para poder falar sobre o Porto, suas histórias e desmistificar tudo que envolve o Porto que a gente nem fazia ideia, porque falta informação, então a gente traz. Aliás, no programa de hoje a gente vai falar sobre o novo terminal que vai ter aqui em Santos, o T-10. Está dando o que falar, um buchicho louco, gente. Te digo mais, em breve a gente vai ter o nosso túnel Santos-Guarujá, né? E aí, será que sai? Eu acho que sim, viu? Vamos falar também sobre o direito portuário com o Zanetti. Fui bater um papo com ele e também uma homenagem maravilhosa a uma pessoa muito especial que você em breve vai saber quem é. Não sai daí, tá imperdível, começa agora Porto e Baixada. Eita, gente, parece uma lenda urbana, né, esse nosso túnel Santos-Guarujá, mas agora o negócio vai sair e que bom para todos nós, vai facilitar e muito. Agora, vamos falar sobre o LEAD. É um evento, aí um grupo de líderes, empresários importantes que se reuniram aqui no Parque Tecnológico em Santos para poderem discutir sobre o T-10, o novo terminal. O LEAD Litoral Paulista reuniu em Santos autoridades, juristas e especialistas para discutir os desafios e oportunidades relacionadas ao novo terminal de contêineres. O encontro também debateu a viabilidade e as repercussões jurídicas e econômicas para a região. O papel do direito é trazer segurança jurídica para que esse terminal seja instalado, licitado e o vencedor tenha segurança para atrair investimentos que são muito altos e isso aumentar a produção, a movimentação de contêineres no Porto de Santos. Isso vai atrair emprego, renda, não só para a Baixada Santista, para o estado de São Paulo e para todo o país. É uma oportunidade que todos os players do setor têm de alguma maneira, né, claro que sem prévio juízo de mérito, mas dentro de uma visão inicial com relação a todo o processo administrativo, se ter alguns questionamentos sanados. Entre painéis e palestras, o foco dos temas discutidos foram aqueles que irão contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico da Baixada Santista. A gente tem só pontos positivos, trazendo empreendimentos como esse, mas a gente precisa discutir, como é o caso de hoje, essa relação, né? Porto, cidade, desenvolvimento, cidade, porque vai gerar empregos, vai gerar desenvolvimento, o Porto vai continuar batendo recordes e mais recordes, mas a cidade também precisa crescer e precisa continuar se desenvolvendo no dia a dia. Esses estudos de viabilidade técnica e econômica do novo T-10, que é um terminal portuário importantíssimo, o maior de todos, que vai tornar, sem dúvida, o Porto de Santos o maior da América Latina, vai colocá-lo num outro patamar. Isso vai ser remetido ao Tribunal de Contas da União e nós vamos ter que analisar a viabilidade econômica, a viabilidade dos estudos técnicos, questões importantes como os acessos ferroviários, o pátio regulador para o fluxo logístico de caminhões e toda a interconexão com a cidade. O prefeito Rogério Santos tem falado muito nesse sentido, que é a importância dos acessos para a chegada do T-10. Os acessos são fundamentais para que a gente possa ter o terminal funcionando bem e todo o Porto de Santos da Baixada. O terminal pode trazer benefícios como geração de empregos, aumento do comércio e melhorias na infraestrutura. Mas também pode gerar preocupações, como a possível desvalorização de áreas próximas ou a competição com negócios locais. Hoje nós estamos com a licitação, com o edital, que está restringindo participantes. A ideia é discutir se essa restrição é benéfica ou não
para a sociedade brasileira, para a economia. Do ponto de vista econômico, de extrema relevância e extrema positividade para Santos e para toda a nossa região. Precisamos de investimentos da União, precisamos de investimentos do Estado para que a movimentação dessas cargas que chegarão ao Porto de Santos não sejam tão relevantes do ponto de vista de impactos no dia a dia das cidades. Você sabe que estava dando uma olhada aqui no canal? E que loucura, né? Imaginar que em breve teremos o túnel Santos-Guarujá, não é? Então, a nossa equipe de jornalismo, quinta-feira, foi lá encontrar com o ministro Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, que esteve aqui para poder fazer uma visita técnica, olhar o canal e falar sobre o leilão desse túnel que em breve estará aqui na nossa região. Vamos ver? O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, realizou uma visita técnica no Porto de Santos. Ele veio acompanhado do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. O evento também contou com a presença de políticos, autoridades e convidados. No encontro, o ministro dos Portos e Aeroportos anunciou também diversos investimentos na região. É a maior obra do PAC, que há mais de 100 anos a população da Baixada Santista de São Paulo sonhava com essa obra. Então a gente espera que dia 5, às 15 horas, nós possamos estar lá na B3, batendo o martelo desse sonhado túnel de Santos. Segundo, nós esperamos que agora em dezembro nós possamos também estar fazendo esse grande leilão, que é o Santos 10, que vai dobrar a capacidade de operação de contêineres do Porto de Santos. A nossa expectativa é que na primeira quinzena de dezembro nós façamos também esse grande leilão, que vai ser fundamental para ampliar a competitividade do Porto de Santos, sobretudo em operação de contêineres. Estamos trabalhando também ao lado do TCU, do Tribunal de Contas da União, para que a gente possa, ao lado do governo do Estado, fazer também o leilão de São Sebastião, que o São Sebastião também será possivelmente um porto multipropósito, que a gente espera também fazer operação de contêineres. Acabamos de assinar uma obra do PAC, 550 milhões da DP World, que vai gerar 200 empregos diretos. No Cais da Marinha do Brasil, o ministro Bruno Dantas falou sobre o novo terminal de contêineres Tecon 10 e que a obra do túnel será uma realidade que em breve sairá do papel. Embora seja um túnel que vai passar por baixo do canal de acesso aqui do porto, ficou acertado entre as autoridades federais e estaduais que seria conduzido como uma obra de mobilidade urbana, não obstante haja também aspectos relacionados ao porto. Sobre o Tecon 10, eu não sou o relator, portanto não tenho muitas informações, mas o certo é que todos os casos de desestatização, e é assim que nós chamamos os casos de arrendamento de terminais portuários, eles obedecem um cronograma muito estrito que é definido pelo Tribunal de Contas da União. Nós recebemos a documentação e essa documentação está sendo analisada pela área técnica do TCU. O túnel Santos-Guarujá é um projeto bastante significativo para toda a região, com investimento de mais de 6 bilhões. É uma obra com mais de um século de espera. O projeto vai ligar as duas cidades por meio de um túnel submerso. O leilão para a licitação do túnel está agendado para o mês de setembro de 2025. A obra vai reduzir o tempo de travessia entre Santos e Guarujá para apenas 2 minutos, segundo o Instituto Brasil Logística. Agora, precisamos que cada um cumpra a sua missão. O governo federal cumpriu sua missão. O projeto básico executivo e licenciamento havia sido confeito e construído pelo presidente e pelo vice-presidente Alckmin quando era governador. Depois, quando a autoridade portuária se colocou à disposição para colocar 3 bilhões de reais nessa obra, uma obra que deve custar em torno de 6 bilhões de reais, a gente imaginou que seria possível essa parceria. A agenda do ministro inclui inspeções estratégicas no terminal,
como a área do futuro túnel submerso Santos-Guarujá, e o trecho onde já foi iniciado o processo de derrocagem para o aprofundamento do canal de navegação. E também foram firmadas parcerias importantes entre o poder público e a iniciativa privada. É uma obra absolutamente desafiadora do ponto de vista da logística, mas também do ponto de vista da formalidade, porque exige participação do governo federal, do governo do estado, com aportes de recursos distintos e com a fiscalização de todos os órgãos federais e estaduais. Bom, o nosso quadro do Direito Portuário, hoje diretamente com ele, com o Zanetti. Na verdade, ele sempre está aqui, mas eu nunca vejo, né? O homem não para, agenda cheia, que bom, né? Hoje vamos falar sobre a Lei dos Portos. A gente sabe da importância e como que isso funciona, às vezes, desde lá de trás, e como é que está hoje essa tramitação toda, né? Bom, o projeto de lei, o 733 de 2025, é um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, né, para a sua devida tramitação, foi nomeada uma comissão especial. Ok. Mas, Felipe, eu acho bom, né, a gente frisar para os nossos telespectadores de que quando a gente fala em porto é sempre um projeto de Estado. Do né? Estado, ok. Um projeto de Estado, um projeto que gera riqueza, gera renda. Então, toda lei que envolve um projeto de Estado tem que ser uma lei bastante discutida, bastante debatida. Em 93, nós tivemos a famosa Lei de Modernização dos Portos, que veio trazer, que revolucionou, né? Veio trazer várias novidades, mudou o jogo efetivamente. Logo, com o passar do tempo, no final de 2012, nós tivemos uma medida provisória, a 595, que foi convertida em lei na Lei 12.815 de 2013, que é a lei que está em vigor, e esse projeto de lei visa modificar a 12.815. O projeto de lei, ele traz no seu início alguns princípios muito interessantes, que são princípios mesmo norteadores da área portuária, traz definições, só que o projeto de lei, ele começa também depois a tocar em alguns assuntos muito sensíveis, né? Sobre a questão, por exemplo, da autorização para o funcionamento de terminais de uso privado, que muda de nome para porto privado, saindo da União, passando para a ANTAQ, para a agência reguladora. Aí surge a questão se a ANTAQ é efetivamente um órgão de autorização ou se a ANTAQ, como agência reguladora, ele é um órgão de regular, fiscalizar, controlar. Então tem essa discussão. A questão que envolve muito os trabalhadores portuários, né? Porque tira a exclusividade do órgão. O projeto de lei fala na empresa prestadora de trabalho portuário, né, Felipe? E você sabe, quando envolve o trabalhador portuário, é sempre uma questão que precisa ser bem analisada, bem discutida. Esse projeto de lei, né, também traz a volta do CAP, não da forma como é que ele era lá na lei de 93. O CAP é o Conselho de Autoridade Portuária, né? É um conselho formado por basicamente todos os atores do cenário portuário, que na lei de 93 ele tinha um poder consultivo e deliberativo. Ele, com a nova lei de 12.815, ele foi colocado como apenas um órgão consultivo e agora volta a ter uma maior importância, porque, por exemplo, o CAP é que vai sabatinar, né? Vai entrevistar, vai analisar o perfil de todos os proponentes a cargo de autoridade portuária, né? Então, ou seja, nós estamos aí num processo, espero, né, realmente que seja um projeto de lei bastante discutido, bastante debatido, não seja feito de uma forma assim, célere, urgente, porque não há necessidade disso, né? O sistema portuário hoje está aí, tem uma boa regulação funcionando. Claro que tem alguns pontos para melhorar, mas a gente sabe que nós temos uma lei, pelo menos, que, apesar dos seus defeitos e das suas qualidades, que está em vigor. Então a gente espera que seja discutida. Já existem, Felipe, só para você ter uma ideia, 1.170 emendas a esse projeto de lei, ou seja, 1.170 projetos que visam mudar a lei. Então, ou seja, não pode ser feita de uma forma assodada, de uma forma rápida, de uma forma assim, de qualquer jeito. Então, em resumo, gente, essa lei dos portos é para melhorar o que já está muito bom, que está indo muito bem, certo? Sim. Digamos que é isso e da melhor maneira possível.
Com certeza. Boa, obrigado, Zanetti. Mais uma obrigado vez, você. esse foi o nosso quadro maravilhoso que eu sei que vocês adoram para entender mais sobre as leis. Bom, a gente já volta com o nosso Porto e Baixada, um rápido intervalo e eu te espero por aqui. Tá imperdível, hein? Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. Bom, esse rostinho aqui já é muito conhecido, o senhor Fábio Fontes aqui, presidente da Praticagem, mas não estamos aqui para falar de praticagem, estamos aqui para falar do Porto, porque quanto tempo você tem de Porto? 56 anos. Só isso, 56 anos, então hajam histórias. Então a gente vai hoje contar algumas delas para você. Bom, nos bastidores a gente já estava pensando em algumas. Eu queria saber qual que você vai escolher agora para a gente contar. Uma história, sei lá, divertida, ou perigosa, ou dramática. O que tem aí para nosso interessante. Uma história que eu achei interessante foi quando eu embarquei pela 2ª ou 3ª vez no porta-aviões em São Paulo. Tá. Porta-aviões em São Paulo. Na época eu era o presidente também. E o comandante queria um prático muito qualificado e tal. E aí fui eu. Foi você, o prático muito qualificado. Não que eu fosse, mas... Que bom, mas era no momento. Fui indicado e tal, e lá fui eu. Fui no Rio de Janeiro, conheci a manobra, e o comandante queria que eu conhecesse o navio. Depois ele veio a Santos, eu manobrei o navio de entrada, manobrei o navio de saída, e passou uns 15 dias, fui novamente escalado para voltar ao São Paulo com um detalhe. O presidente da República viria a bordo com todo o seu ministério. Que isso? Quem era o presidente, né? Fernando Henrique Cardoso. Tá. Claro, fomos em 2 práticos, né, pelo sim ou pelo não, eu e o Orlando, que agora se afastou temporariamente, e pegamos o helicóptero da Marinha ali no 6º BC, no Canal 6, Marinha estava combinado, chegamos lá de terno e gravata, né, os dois, né, bem vestidos, na estica, para embarcar no navio em alto mar. E na hora marcada pousou lá um helicóptero da Marinha. Aí nós então embarcamos no helicóptero, o helicóptero decolou, pousou no porta-aviões ainda em alto mar, e fizemos a manobra de entrada. Beleza. E aí, daqui a pouco, chega o presidente da República, com terno e gravata, bonezinho da Marinha, com uns 15 ministros de Estado, todos em volta. Chegou aquele pessoal todo no passadiço. E aí o comandante naturalmente apresentou os práticos, né? E o presidente começou a bater papo comigo. E eu, então, Orlando, vai tocando aí. E o Orlando tocando a manobra de aproximação para entrar no canal. Resultado.
ficou aquela conversando roda, e o ficou serviço uma roda acontecendo. de ministros de Estado, assim, afastados, todos em pé ali, e no meio daquela roda estava o presidente Fernando Henrique Cardoso e esse que vos fala, Fábio Fontes, todo engravatado, porque era uma manhã especial, né? E ele ficou ali batendo papo comigo, bem uns 20 minutos. Bateu papo, e em volta o fotógrafo da presidência, Clicando para todo tirando canto. fotografia e tal. Bom, terminou aquela manobra e tal, aquele fato. Terminamos, desembarcamos, né? Muito bem. Passaram-se uns 2 meses, eu recebo uma fotografia colorida do Fernando Henrique Cardoso com a dedicatória de próprio punho. Ao prático Fábio Fontes, com o abraço do Fernando Henrique. Que isso, que eu hein? nem sei onde anda essa fotografia. Que tava isso, no o quê, meio dos Pedro? meus alfarrabos guardados. Vai estar lá. Entendeu? Mas ele comentou, Sim. com o ajudante de ordens dele, poxa, esse prático, que sujeito culto, inteligente, preparado, fiquei impressionado. Ele comentou. E como é que eu vinha saber disso? O ajudante de ordens dele, uns 3 ou 4 anos depois, como esse mundo é pequeno, né? Sim, muito. Ele deu baixa na Marinha e nós o contratamos para ser o que faz o comandante Alexandre Canhete hoje, porque ele faleceu, né? Ele veio para a praticagem e tornou-se meu amigo e ele me contou essa história tempo depois. Ó, você impressionou o presidente da República. Ficou impressionado com suas histórias, a sua capacidade, sua experiência de vida e tal. Então, eu achei essa uma historinha muito interessante. Maravilhosa. E foi um dia bacana, porque estivemos lá a bordo do porta-aviões, né, bati papo com ele. Claro, e amigo do presidente, foto lá, com dedicatória e tudo. Tá com a moral, hein? Pois é, mas também tem os lados. Contei uma historinha interessante, né? Uma história inspiradora. Interessante, né? A gente quer caos. Mas tem alguma de caos aí dramática? É a gente caos. sabe que a praticagem, no fim das contas, é super importante e qualquer errinho a gente pode ter aí um desastre completo. Mas os práticos são todos preocupados. Sim. Aqui tem um senso de responsabilidade intenso e muito presente nos práticos. Não pode deixar acontecer nada. Quando acontece alguma coisa, é por força maior. Eu diria até que a presença do prático, quando acontece alguma falha mecânica ou eletrônica no navio, com certeza a presença do prático ajuda a minimizar os efeitos. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas tem os casos mais difíceis. Uma história também acontecida em dezembro, um dezembro qualquer da vida, que eu não me lembro, seria lá pelo ano de 1974, talvez. Era o dia, acho que 11 de dezembro, dia da festa da Marinha. Que isso, mas o homem tá com a cabeça. E tinha o baile no Yacht Club de Santos, o baile da Marinha. E o meu colega já falecido, Ismael Castanho, que Deus o tenha, queria muito, porque a esposa gostaria de ir naquele baile, era um baile de smoking a rigor, um baile importante na época. Aí eu troquei com ele. Trocou, fez o desejo do amigo. E fiquei trabalhando no lugar dele. E ele ficou em casa se preparando, e à noite ele foi ao baile. Certo. Quando foi 5 horas da manhã, eu estava escalado para sair com o navio, mas nessa noite bateu uma tempestade dessas que invade a avenida aqui. Exatamente igual. Uma tempestade violentíssima, vento de 30 nós, uma coisa horrorosa. E lá fui eu escalado para sair com o navio cargueiro, vazio. Fui sair com o navio, quando cheguei aqui na barra, rapaz, o tempo, o mar, vagalhão, o navio vazio, batendo. E aí? Eu tentei desembarcar do navio. Fiz 3 tentativas, mas não conseguia chegar. É que para desembarcar, para quem não sabe ainda, né? A gente sempre fala de novo, fica paralelo ali o barquinho da praticagem com esse navio. Mas a lancha... Então ele tem que sair do navio para ir para o barco. Subia 3, 4 metros com violência, descia 3, 4 metros e subia. Nossa. E você pendurado lá na cordinha, né? E eu jovem, sempre tive, até hoje eu tenho boa destreza. Tem mesmo, a gente já filmou você. Porque eu sou baixo, eu sou leve, tenho essa facilidade. Eu tenho um colega aí que pesa 100 quilos, que pena. E eu não tenho grande dificuldade porque eu sou leve, eu peso 62 quilos, mais ou menos. E aí, eu tentei desembarcar por todos os meios, fiz 3 tentativas. E aí? A vida ensina o seguinte, se você tenta 3 vezes não consegue, desiste. Porque se for tentar a 4ª, você pode se arrebentar. Então eu desisti. Você ficou no navio? Fiquei no navio. E subi. Mas foi parar onde? Lá subi e voltei ao Buenos comandante. Aires. Voltei ao comandante e disse, comandante, qual é o seu destino, em primeiro lugar? Eu quero saber, se ele dissesse, estou indo para Buenos Aires, eu digo, não, então o senhor vai ancorar, vamos esperar o tempo melhorar. Sim. Não era esse o caso, ele virou-se,
O comandante era um filipino jovem, ainda muito gente boa, muito acessível. Esse prático, o meu destino é Rio de Janeiro. Eu estou seguindo para o Rio de Janeiro. Eu digo, opa, então... Vamos viver. Sopa no mel. Por que, prático? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ficar no navio porque eu não estou conseguindo desembarcar. Vamos entrar em São Sebastião, que é caminho do Rio. Entra em São Sebastião, a gente leva o navio em águas abrigadas, eu chamo a lancha da praticagem. Você fica em São Sebastião? Eu desembarco, o senhor faz meia volta, vou ver, vai pro Rio. Contorna a Ilha Bela e vai embora. Contorna a ilha e vai para o Rio de Janeiro. Vai atrasar a sua viagem umas 4 horas, 3, 4 horas, pouca coisa. Não, perfeito, prático. Então, eu vou te dar um camarote para você descansar, porque daqui a São Sebastião, com esse mau tempo, vai levar vamos gastar umas 4 horas. Então, você fica aí no camarote descansando. Me deu lá um camarote com beliche, roupa de cama, tudo bonitinho. Ficou lá de boa. Eu deitei lá, até São Sebastião. mas não consegui descansar, porque o navio balançava, dava cada solavanco. Era a porta que batia, coisa que caía. Foi daqui até lá um inferno, batendo tudo. Quando saímos daqui de Santos, já tinha avisado a praticagem. Não estou conseguindo desembarcar, vou desembarcar em São Sebastião. A praticagem já avisou a São Sebastião, já avisou a agência do navio, manda um carro buscar lá o Prático Fontes, porque ele não conseguiu Então desembarcar. a praticagem lá te ajudou, te pegou e de lá você veio de carro de volta. Vim de carro. A Legal. agência daqui de Santos mandou um carro me buscar. Entendi. E eu, então, voltei. Conclusão. Eu fui chegar na minha casa 6h30 da tarde, à noite. Eu gastei um dia a mais, já. Mas por segurança, né? Pois é o favor que eu fui fazer para o colega e que me causou... ele lá vivendo, né? E ele aproveitou o bairro, então ele já está enferrado. Matou à vontade, né? Sim. Mas a vida é assim, né? Tem os momentos difíceis, os momentos fáceis, momentos tristes, momentos alegres. Como toda atividade, a nossa também tem esses momentos assim curiosos, né? Hoje eu até me orgulho de ser o prático mais velho do mundo em atividade. Do mundo. Já passei do mundo. Porque é uma profissão de risco, né? Essa profissão de prático não é profissão de uma pessoa idosa. Eu tenho o defeito de gostar muito da profissão. Sim, mas isso é adoro maravilhoso. meu trabalho. É isso aí, fim de mais um programa Porto e Baixada. Eu espero que você tenha gostado. Fique agora com essa vista maravilhosa desse naviozão chegando. Esse é o nosso porto e é isso que a gente traz para você. Muitas histórias, muitas informações e a beleza de tudo isso e o que ele movimenta a nossa economia, a minha vida e a sua vida, hein? Te espero no final de semana que vem. Tamo junto, tchau! Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar.